Olá pessoal, desejo que todos estejam bem. Então hoje nós estamos aí para falar um pouco mais aí sobre fertilizantes, corretivos de acidez do solo, condicionadores de solo e fertilizantes orgânicos e minerais. Então vamos começar aqui pelos nossos corretivos de acidez do solo, os calcários. Então aqui nós temos um calcário dolomítico, PRNT de 75%, que é tradicionalmente usado aí nas nossas propriedades. Ele tem um poder relativo de neutralização total de 75% e fonte de cálcio e magnésio, neutraliza o alumínio tóxico para a planta e aumenta o pH do solo. Então, um insumo extremamente importante, ser usado de maneira rotineira sempre após uma análise de solo para conhecer o real pH e a necessidade de correção de solo, com calcários. Também temos o calcário filler, mais fino, de reatividade mais rápida em relação ao calcário dolomítico, PRNT 75%. Ele é mais fino, então ele requer uma condição de aplicação e de manejo um pouquinho diferente. Ele reage mais rapidamente, quer dizer, o efeito residual é menor, mas reage mais rapidamente que o calcário dolomítico, PRNT 75%. Mas são corretivos de acidez do solo, fornece cálcio, magnésio, aumenta o pH, neutraliza o alumínio tóxico e também reduz a CTA e aumenta a CTC e também mexe na saturação por bases. Aqui nós temos um calcário de concha, extremamente rico em cálcio, reatividade rápida, e ele também fornece cálcio, aumenta o pH, neutraliza o alumínio tóxico. Temos outro corretivo de acidez do solo, que é o óxido, óxido granulado. O óxido nada mais é do que o calcário submetido a alta temperatura, a uma quebra da molécula e liberação do CO2, e a gente fica somente com o óxido de cálcio e de magnésio. Então ele é granulado para facilitar a aplicação, ele praticamente não tem efeito residual de reação rápida, corrige pH rapidamente, e fornece cálcio e magnésio, aumenta o pH e neutraliza o alumínio tóxico, assim como o óxido de cálcio e de magnésio em pó. Então ele é de uma aplicação diferente, reação extremamente rápida, libera rapidamente o cálcio e o magnésio, aumenta o pH rapidamente, neutraliza o alumínio tóxico, porém não tem efeito residual. Então, para uma situação de extrema urgência para a correção da acidez do solo, pode-se lançar a mão deste insumo chamado óxidos. Outro insumo que a gente chama de condicionador do solo é o gesso agrícola. Então, o gesso ele é sulfato de cálcio, ele fornece enxofre, que é um macronutriente secundário, e cálcio, que também é um macronutriente secundário. Ele atua neutralizando o alumínio tóxico, mas não aumenta o pH. Então, ele é fonte de cálcio e enxofre e age sobre o alumínio, diminuindo a atividade do alumínio no solo. Então, também é um insumo importante aí no manejo da química do solo, pensando em neutralizar o alumínio e fornecer nutrientes como cálcio e enxofre. Nós temos aqui um fertilizante que é fonte de enxofre, uma nova tecnologia aí que está chegando no mercado, e ele possui enxofre granulado mais bentonita. Ele tem 90% de enxofre, então é uma fonte bastante importante de enxofre para alguns solos em que o enxofre apresenta um teor baixo. Temos também aqui o nosso pó de rocha, uma rocha aí derivada moída, derivado varvito. O pó de rocha, para liberar os nutrientes, precisa acidez, precisa chuva, precisa atividade biológica, precisa uma condição de ambiente diferente. Então, não é para liberação rápida de nutrientes. E ele é considerado um remineralizador do solo porque coloca minerais que estão presentes na rocha no solo, porém, não ocorre uma liberação rápida desses nutrientes. E sim, ao longo do tempo, conforme o intemperismo, conforme a acidez, conforme a chuva, conforme a atividade biológica, vai degradando esse material. Então, também pode ser utilizado em algumas situações específicas. Aí nós entramos nos fertilizantes formulados. Aqui nós temos o 9,21,13. Então, nós temos diferentes cores de grânulos aí fornecendo N, nitrogênio, fósforo, potássio, como fonte de nutrientes para as plantas. Aqui nós também temos outro fertilizante formulado, de forma 9,20,15. Então, também utilizado aí na adubação de base das culturas, na semeadura das culturas. Aqui nós temos o famoso
cloreto de potássio, KCl, 60% de K2O, extremamente rico em potássio, porém tem um efeito salino, porque é um sal, né? Cloreto de potássio. Então, em algumas situações ele pode ser usado, em outras, quando se demanda grande teor de potássio no solo, não deve se aplicar junto à linha de semeadura por causa do efeito salino. Então, tem que ter cuidado para restringir a dose de fertilizante potássico. E nós temos um fertilizante também potássico, tem 40% de potássio, 3 de cálcio, 3 de enxofre. Tem um menor efeito salino, é uma tecnologia desenvolvida por uma empresa que tem menor efeito salino. Então, é uma opção em substituição ao KCl, reduzindo o índice salino, efeito salino. Aqui nós temos um fertilizante fosfatado, superfosfato simples, em torno de 18% de P2O5. Né? E aqui nós temos um fertilizante superfosfato triplo, 48% de P2O5. Então a rocha fosfatada moída, passando por um processo de acidificação, né, com ácido sulfúrico, produz superfosfato simples, e recebendo o ácido fosfórico, superfosfato triplo. E nesse processo de reação, sobra o gesso, que pode ser vendido ou comercializado aí. Também temos um produto à base de fósforo protegido, tem 26% de fósforo, 10 de cálcio, 5 de enxofre. Né? Então é um fósforo protegido, visando reduzir a absorção do fósforo nas argilas do solo, aumentando sua disponibilidade. Então aumenta a eficiência no uso do fósforo por reduzir a absorção específica nas argilas do solo. Então também é um produto extremamente importante. Aqui nós temos um fertilizante formulado 9, ou melhor, 13,9,9, tem um pouco de cálcio e de enxofre, né? Também é comercializado. Aqui nós temos o MAP, né? Monoamônio fosfato, 52% de nitrogênio, 11% de nitrogênio e 52% de fósforo. Extremamente rico em fósforo e é um fertilizante que pode ser usado na semeadura de algumas culturas pelo grande fornecimento de fósforo e um bom teor de nitrogênio na sua formulação. Aqui nós temos um outro fertilizante de fórmula 72800, né? Então tem a fonte de nitrogênio e fósforo para as culturas. É um fósforo protegido também que reduz a absorção nas argilas, então aumenta a eficiência no uso desse fósforo. Temos também fertilizantes, né, cama de aves. Então aqui nós temos uma cama de aves, né, que é um fertilizante extremamente importante, em torno de 3,5 de N, 3,8 de fósforo e 3 de potássio. Né. Aqui um adubo organo-mineral, que também pode ser utilizado, fornece os nutrientes em maior quantidade e também não deixa perder a sua característica de orgânico, que é extremamente importante para melhorar a qualidade química do solo, né? E estimular também os micro-organismos, porque é fonte de carbono no solo. Agora vamos para as nossas ureias, né? Então nós temos a ureia simples, a ureia não protegida, né, que tem grande possibilidade de perdas por volatilização quando não manejada da forma adequada, por isso que é interessante aplicar antes da chuva, para que a chuva solubilize ela, né, e arraste os nutrientes para dentro do solo, o nitrogênio para dentro do solo, reduzindo as perdas por volatilização. Temos também as ureias protegidas, de diferentes empresas e diferentes tecnologias. Né? Então essa aqui é uma ureia protegida, essa aqui é protegida e tem uma cobertura também de cobre e de boro sobre ela. E aqui nós temos uma ureia protegida que tem os produtos NBPT e DCD. Né? Então essas ureias protegidas, elas podem ser aplicadas e pode-se não necessariamente ter que chover rapidamente sobre ela para solubilizar o nitrogênio e diminuir as perdas. Então alguns dias pode ficar sem chover sem ter problema de perda de N. Então essas são algumas tecnologias e alguns insumos que a gente estuda no curso de agronomia da UCF Chapecó. Você que gosta da agronomia e quer entender um pouco mais sobre solos, sobre o fornecimento de nutrientes, recomendação de calagem e adubação para as culturas, venha para o curso de agronomia na UCF em Chapecó.